Abra a palavra de Mateus, capítulo 9, versículo 10. Meus amados, terça-feira, não esqueçam, tá? Vou entregar a água consagrada, tá bom? E a estola, tá, gente? Não esqueça a estola, tá? Traga a estola quinta-feira, tá bom? Para a glória de Deus, vai ser a segunda semana da campanha, tá bom? De 7 dias. E para que servia também a estola, gente? A estola servia para cobrir a nudez do sacerdote. Amém? A estola servia para quê? Para cobrir a nudez. E a nudez representava vergonha diante de Deus. Humilhação. Quando Adão e Eva eram puros, eles andavam nus, sem roupa nenhuma. E nessa que eles andavam nus, eles não sentiam vergonha. Adão olhava para as partes íntimas da esposa e a esposa para as partes íntimas de Adão e não sentia o quê? Mas quando o pecado entrou, veio o que, gente? A vergonha. Eles se esconderam e perceberam que estavam nus, pelados. E isso aqui, gente, para esconder a nudez. Glória a Deus. Toda a nudez que Deus encontrar em nós, espiritualmente falando, vai ser ausentado através dessa campanha. Amém? Deus não achará mais nudez em nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Deus, nós temos que ser revestidos. O nosso espírito tem que ser revestido do Espírito Santo, da presença de Deus. E todo homem que não tem o Espírito Santo, ele se encontra em nudez diante de Deus. Porque o que reveste o nosso espírito é o Espírito Santo. Glória a Deus, gente. Então nós devemos nos revestir. Por isso que Paulo diz: revestimos de toda a armadura de Deus. Nós temos que se revestir da presença, da palavra, da santidade. Claro que vamos pecar, que vamos cair algumas vezes ou outra, assim, no nível espiritual. Às vezes o nível espiritual está em alta, às vezes está baixo. Às vezes nós vamos cair espiritualmente falando, de nível espiritual. Porque não tem como manter 100% espiritualidade. Se alguém falar para vocês um dia que consegue viver 100% na santidade, fuja, corre, é mentiroso. Nenhum homem consegue. Com muita luta e sacrifício, então consegue viver ali os 50%. E a outra metade fica vulnerável. Que aí entra o homem. Entendeu, gente? Aí vem a nossa forma humana. Que a nossa forma humana, infelizmente, uma hora ou outra, ela oscila. Ela não é firme igual o Espírito. A forma humana não é firme igual o Espírito. O Espírito é pronto, mas a carne não está. Glória a Deus, gente. Então, vamos vigiar nisso, tá? Ninguém é santão demais, não. Não existe. Se vier alguém arrotando muita santidade, muita pureza, sai, fuja. É melhor você conhecer o nome de Deus transparente do que aqueles que se escondem atrás de uma vestimenta. Glória a Deus, gente. Amém? Abra sua Bíblia, já abriu? Em Mateus 9, 10.
Mateus 9:10. Tá bom? Uma calma sobre a palavra. Pai, em nome de Jesus, revela-me, Deus, o que está por trás da letra, que é teu Espírito. Fala nessa vida nos corações, através da sua palavra. Nos fortaleça, nos edifique. Que através dessa palavra sejam transformados, cheios da sua presença. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, gente. Mateus 9:10. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Glória a Deus, gente. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, publicanos e pecadores vieram tomar lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isto: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Graças a Deus, gente. Jesus se sentou à mesa com os fariseus, publicanos, pecadores. Só que os que eram doutorados na palavra, formados na palavra de Deus, ao invés de praticar o amor, a misericórdia, eles ficaram questionando: por que Jesus sentava à mesa com pecadores e publicanos? Os publicanos são aqueles que trabalhavam no poder. Sabe a política hoje? Eles são publicanos, os da política. Então os publicanos, tinham muitos publicanos corruptos. Tinha muitos publicanos como Zaqueu, que trabalhava injustamente, roubando as pessoas. E se assentou também com os pecadores, como nós. Se assentou com prostitutos, se assentou com bêbados, com vários tipos de pessoas. Jesus se assentou ali com viciados, pessoas que andavam nas trevas, e eles se assentaram ali na mesa. E falou: por que Jesus se assenta? Ele perguntaram para os discípulos: por que Jesus se assenta com esses publicanos e pecadores? Só a palavra deles, você já percebe que eles excluem os pecadores e tiram deles da reta, glorificam a eles. Porque, como eu ensinei a vocês semana passada, o religioso que conhece a letra, conhece a palavra, mas não sabe o Espírito. Ele conhece a letra, a palavra, mas não entende o Espírito, o amor de Deus. Eram os fariseus. Eles conheciam a palavra, mas não sabiam o Espírito do Evangelho.
quer. E Jesus mostrava para eles o lado espiritual da coisa. Muitos casos eles queriam mostrar para Jesus o conhecimento, queriam mostrar para Jesus que eles sabiam a palavra, mas Jesus sempre apresentava para eles o Espírito, porque é o Espírito que vivifica, é o Espírito que liberta, que traz vida, é o Espírito Santo. E aí Jesus disse assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus está falando ali, não é fisicamente, gente, é espiritualmente. O são para Jesus não precisa de médico. O que Jesus quis dizer com isso? Que uma pessoa só vai no hospital quando ela está o quê, gente? Doente. Já, mãe? Você vai no hospital quando você está bom? Você vai no hospital sem sentir nada? Vai? Não. Você vai lá porque você está diagnosticado com alguma doença, alguma enfermidade, e você já tomou todo tipo de remédio e não foi curado. Então você passa no médico, no especialista, para receber a medicação certa, o tratamento certo, para aquela dor ir embora. É assim ou não é, gente? E tem muitos casos que você chega, o médico bate o olho, ele já sabe o que você tem. Ele já fala: ó, essa daí tá com dengue, aquela ali está com virose. Então eles batem o olho, a maioria deles, e já sabe o que a pessoa tem, porque já tem experiência e ele já sabe trabalhar em cima disso. É a mesma coisa que Jesus está falando aqui. Os sãos, quem está curado, não precisa de médico, e sim os doentes. Se referiu aos publicanos e pecadores. Jesus, em outras palavras, queria dizer: fisicamente eles estão bem, mas espiritualmente eles estão doentes, estão enfermos e precisam ser curados. E assim acontece nos dias de hoje. Fisicamente, muitas pessoas estão bem na casa de Deus, mas espiritualmente estão doentes. Quantas pessoas não estão na igreja há anos e estão doentes no espírito? O coração dela está doente, o espírito está doente. Aí você vê que a pessoa só vive o que, gente? Doente. Só vive depressiva, vem com muitas enfermidades, doenças. Entra ano e sai ano, ela vem com a mesma doença, não é curada. Por quê? Porque tem algo dentro dela que deixou ela doente e ela não consegue se libertar daquilo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E pode perceber que muitas doenças físicas, gente, é porque elas começam aqui, ó, espiritual. Até o câncer. Os médicos já disseram que o câncer, ele é uma doença espiritual que ele vem através da mágoa. Uma pessoa que guarda muita mágoa, rancor no coração, ódio, aí ela contrai essa maldita doença chamada câncer. Em muitos casos o câncer é gerado através desse sentimento de mágoa, de rancor. Aí vai crescendo como se fosse um câncer. Aí a pessoa não consegue mais quebrantar o coração, se arrepender, liberar perdão. Aí surge a doença dentro dela. O negócio que era espiritual começa a destruir o corpo dela inteiro. E Jesus falou: os doentes precisam de médico. E Jesus disse assim, ó: eu sou o médico dos médicos. Então Jesus, ele veio para curar o nosso espírito, nossa alma. Ele veio para curar o nosso interior. Está cheio de gente na casa de Deus que está com o espírito doente. E aqueles que conhecem a palavra e pode apresentar a verdade para elas, o remédio
ela ser curada, eles não fazem isso. Eles preferem pregar o que a pessoa está acostumada a ouvir do que pregar a verdade. Porque Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a verdade na palavra liberta, quando a pessoa for liberta através da palavra da verdade, se a Bíblia for pregada na verdade, a pessoa vai ser liberta. Vai ser liberta do câncer, vai ser liberta do ódio, da mágoa, do rancor. Mas tem pessoas que estão na igreja, no meu ministério, há anos e não conseguem ser libertas. Porque os camaradas não pregam a verdade. Por que não prega que a verdade? Jesus veio para salvar. Jesus veio para curar o espírito interior. Mas eles preferem pregar mais um carro, mais uma casa. Preferem pregar mais um emprego, mais um apartamento, do que pregar a verdade, a palavra de Deus. Glória a Deus, gente. Do que adianta você conquistar rios de bens, conquistar tudo que você quiser e estar com depressão? Adianta? Deus pode te dar um palácio, e se você estiver depressivo, vai adiantar nada. Consegue entender, gente? Deus pode te dar um palácio, um apartamento no Morumbi, mas se você estiver depressivo, você não vai conseguir desfrutar do seu apartamento, do bem que Deus te deu. Você vai olhar o apartamento ali como se fosse nada. Você vai estar cheio de luxúria, de riqueza, e por dentro vai estar vazio. Já viu como uma pessoa depressiva se comporta? Já viu? A família tem carro bom, tem casa boa, pode ir para onde quer, mas ela prefere ficar em casa do que sair. Ela prefere ficar enfiada dentro do quarto do que passear, do que se divertir, do que sentar com a família. Ela come dentro do quarto, ela almoça, ela janta, ela toma café dentro do quarto, ela não sai do quarto para nada. Ela não sai de casa para nada. É uma pessoa que já tem as credenciais de depressão. Aí adianta de alguma coisa? E está assim hoje. As pessoas, as almas morrendo por dentro espiritualmente, e os camaradas oferecendo o mundo e as pessoas morrendo espiritualmente. Adianta de alguma coisa? É mais fácil você viver com o mínimo que Deus te dá e ser feliz todos os dias, fazer suas coisas, viver mesmo, do que ganhar o mundo todo e ficar nessa daí. E aí Jesus olhou para os fariseus e disse: ei, fariseus, quem é curado não precisa de médico, mas os doentes precisam. Jesus se referiu a eles: vocês já conhecem a palavra, vocês já são sábios, mas eles estão doentes. Eles precisam ser curados. E Jesus veio ao mundo por todos, absolutamente todos. Desde que nasceu no berço evangélico, desde quando estão no mundo agora. Esses que estão aí no mundo e usam bebidas entorpecentes, muitas vezes a maioria deles estão perfeitos fisicamente, não tem nenhuma doença, mas o espírito dele está doente, a alma dele está presa, está cativa no espírito. Consegue entender, gente? O espírito dele está doente. Pessoas que ela anda, ela trabalha, ela tem uma saúde impecável, mas o espírito dela está doente de alguma coisa. Então, gente, Jesus falou: os doentes precisam de mim. Os que estão doentes no espírito, no coração, eles precisam do Espírito Santo, da presença de Deus. Porque o remédio para a depressão, o remédio para a enfermidade, para a doença espiritual, é o Espírito Santo, a presença de Deus. Quando o Espírito Santo entra na pessoa, vai embora a depressão, vai embora a angústia, vai embora a tristeza, vai embora a morte, vai tudo que é de um, vai embora.
Então, gente, não adianta. Eles viviam de aparência, mas não tinham o Espírito de Deus. Quantos hoje não estão vivendo de aparência e não têm o Espírito de Deus? Quantos? Muitos. Ele vai para a igreja quase todo dia, dá o dízimo certinho, ajuda a obra de Deus, mas o espírito dele está doente. Ele não vem para a igreja para se libertar, para ser curado espiritualmente. Ele só quer as outras coisas, sabe? Ele só quer prosperar, só quer receber. E o mais miserável para Deus é os que esperam nas coisas deste mundo. Olha que Paulo diz: se vocês esperam em Deus só nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis. Se as pessoas buscam a Deus só pelas coisas dessa terra, elas são as mais miseráveis do mundo. Então, uma vez que a pessoa diz que serve a Deus, mas só vem para a igreja para buscar bênção, para buscar milagre, para buscar vitória, ela é a mais miserável diante de Deus. Porque Deus, ele não quer isso. Deus, ele está preocupado com a salvação da pessoa, do teu espírito. Consegue entender, gente? E aí, os camaradas ficam ensinando as pessoas buscar vitória, buscar bênção. E aí, ele é mais miserável ainda. Ele se torna mais miserável ainda do que o povo. Porque ele conhece a verdade, conhece a palavra. Ele sabe que a verdade não é essa. E ele continua ensinando errado. E aí, as pessoas cegas espiritualmente continuam vindo, achando que está certo, mas estão a um passo de perder a salvação e nem sabem. Porque o coração dela está nas coisas da terra e não está no reino de Deus. Se você morrer com o coração nas coisas do mundo, você vai perder a sua alma, a sua salvação. Se nós morremos com o coração na terra, a gente perde a vida inteira. E está cheio de lugares que as pessoas estão morrendo com o coração na terra e estão perdendo a vida inteira. Tanto quem está aqui no altar, quanto quem está aí ouvindo. Está ensinando o povo pôr o coração no carro, na casa, na família, e está tirando o coração da vida eterna, da salvação. É o que Jesus disse para eles: eles estão doentes, meus filhos, espiritualmente. Eles precisam de mim. Então Jesus se assentou ali com os pecadores e com os publicanos para passar para eles, gente, o Espírito, a presença, a palavra. Jesus se assentou ali, gente, para ganhar, para salvar aquelas almas, aquelas vidas, porque elas são preciosas para Deus. Então, o traficante, a mulher de programa, o feiticeiro, todos são almas diante de Deus e são preciosos. Deus ama o macumbeiro, Deus ama o espírita, Deus ama o traficante, Deus ama a mulher de programa, só que Deus abomina o que eles fazem. Consegue entender, gente? Deus, ele ama todos, desde quem está no pecado quanto quem não está. Só que Deus abomina as práticas. Consegue entender? Deus abomina o que ele faz. Deus ama o pecador, mas abomina o nosso pecado, nossos erros. Foi o que Jesus quis dizer aí. Eu estou sentado aqui como um médico, e eles estão doentes espiritualmente, eles precisam de mim, eles precisam da presença de Deus. Jesus se sentou ali para falar para eles que amava eles, mas rejeitava o que eles praticavam. Então, ele diz assim, gente, ó. Agora vem a melhor parte. Olha o que Jesus disse. Não.
12. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprender o que significa. Misericórdia quero e não sacrifícios. Consegue entender, gente? O que Jesus quer? Misericórdia. O que significa misericórdia? Misericórdia significa se compadecer da dor do próximo, sentir. Sabe quando você sente a dor do próximo a um ponto de ajudá-lo, de socorrê-lo? Aí ali você teve misericórdia. É a mesma coisa de Jesus. Jesus falou: eu quero misericórdia e não sacrifício de vocês. Eu quero que vocês ajam com aqueles que estão no erro, com aqueles que estão perdidos. Eu quero que vocês ajam com eles com misericórdia e não sacrifício. E está cheio de gente fazendo um monte de sacrifício e esquecendo da misericórdia. Pessoas também, camaradas que estão no altar, fazem um monte de sacrifício absurdo, mas não tem misericórdia. Quando o irmão erra, quando o irmão peca, ele não tem misericórdia. Ele termina de matar, ele termina de condenar. Quando ele vê que o obreiro caiu, que o obreiro pisou na bola, ele termina de matar a alma dele. E não cuida. Aí faz um monte de sacrifício, faz sacrifício disso, daquilo outro, e não tem misericórdia dentro dele. E Jesus falou: entre a misericórdia e o sacrifício, eu quero de vocês a misericórdia. Eu quero que vocês ajam com misericórdia com as pessoas. E é isso que Jesus quer de nós, gente. Jesus quer que nós venhamos agir com misericórdia com os irmãos, com aqueles que estão perdidos aí, com a 38 na mão, com o fuzil na mão, aqueles que estão com o fuzil, com uma K-47 na mão lá na biqueira. Deus quer que a gente haja com misericórdia. Aqueles que estão no vício, nas drogas, aqueles que estão na rua e não tem o que comer, Deus quer que a gente haja com misericórdia. Mas aqueles que deveriam agir com misericórdia, eles preferem sacrifício do que agir com a misericórdia. Fica se sacrificando, jejua por horas, sabe? Faz um monte de sacrifício absurdo, mas não tem misericórdia com os irmãos, com as pessoas. E Jesus, que é rico em misericórdia e tem toda a autoridade para acabar com a raça humana, Ele todos os dias traz a sua misericórdia para nós, para a gente ter tempo de se arrependermos, se consertarmos e entrar na vida eterna, no paraíso. Diga glória a Deus. Você acha que Deus já não quis matar o mundo várias vezes? Não, gente. O mundo hoje está pior que Sodoma e Gomorra. O Brasil e a terra está pior que Sodoma e Gomorra. Você imagina a ira de Deus como está lá em cima? Já imaginou? Você acha que Deus já determinou quantas vezes que ia acabar com nós? Ele já deu sinal através do corona, do vírus, que ia acabar com a raça humana. Deus permitiu. Você acha que a ira de Deus não se acende não, gente? Todo dia para acabar com a raça humana? Mas quem intercede por nós? O Espírito Santo, Jesus. Ele nos defende. Então ele defende a nossa causa, a gente, da ira de Deus. Mas Deus, ele fica irado. Vocês acham que não fica? Tem gente que acha que Deus é só amor, misericórdia, vai. Deus mata também, viu? Deus mata. Deus faz viver e Deus tira a vida. Quantas pessoas Deus já não matou hoje no mundo? Porque blasfemou contra Ele, zombou da cara dele e Deus matou. Deus matou. Não foi o diabo, foi Deus. Deus que matou. Lá quem viu lá o desfile do carnaval? O camarada fez empurrando Jesus, lembra? Arrastejando Jesus assim, na avenida. Você lembra disso? Que fizeram a imagem lá do homem interpretando Jesus no carnaval.
E o cara vestido de demônio arrastando Jesus. Sabe o que aconteceu? Ele bateu o carro dele explodiu, ele morreu queimado. Deus matou ele na hora, no mesmo dia. Deus matou ele. Consegue entender isso, gente? Então Deus, ele mata também. Deus não é esse é só amor, não, amor com açúcar, não. Tem que tirar esse pensamento que ensinam por aí. Ensina que Deus, ele só vai perdoar se não tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, tem que vigiar. Deus mata também. O mesmo Deus que faz viver é o mesmo Deus que tira a vida. Cuidado, gente. Essa história que só o diabo mata, mentira. O diabo só mata se Deus permitir. Se Deus permitir. Agora Deus, se Deus quiser, ele mata a hora que ele quer. E Deus, ele ressuscita também a hora que ele quiser. Glória a Deus, gente. Então, Jesus disse assim: eu quero misericórdia e não sacrifício. E outras palavras, vocês sacrificam, mas não tem misericórdia deles. Não adianta de nada. E Jesus colocou a misericórdia acima do sacrifício. Do que adianta eu ficar me sacrificando por horas, por dias e não ter misericórdia das pessoas? Adianta? Não. Não adianta. Então a misericórdia, ela está acima do sacrifício. A misericórdia de Deus. Quer ver uma coisa? Jesus morreu, não foi? Mas antes de ir para a cruz, o que fizeram com ele? Chicotearam, rasgaram, cuspiram, socaram, chutaram, fizeram tudo o que queriam. Aí veio o sacrifício na cruz. Quando derramou sangue, aí veio o que? O sacrifício. Só que quando Deus ia acabar com a raça humana, Jesus olhou para Deus e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Misericórdia. Aí veio a misericórdia de Deus sobre o mundo, sobre nossas vidas. Então a misericórdia na cruz foi maior que o sacrifício. Jesus se sacrificou, se entregou, mas a misericórdia de Deus nos deu vida e nos deu chance de estarmos vivos até hoje, em 2023, século 21. Glória a Deus, gente. Nós só estamos vivos hoje, no século 21, 2023, no mundo pior que Sodoma e Gomorra, por causa da misericórdia de Deus. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então o que impede da gente ser mortos por Deus é a misericórdia. Então, gente, Deus ainda tem tido muita misericórdia de nós, do Brasil. Quanta misericórdia Deus está tendo no Brasil, hein? E muita, de sobra. Mas quando a misericórdia de Deus acabar, já era. Aí vocês vão ver o que é o Apocalipse. E o Brasil, gente, vai ser pior que filme de terror, tá? O Brasil, o mundo. Vai ser. Porque vai se cumprir o Apocalipse. As profecias finais. E as pessoas vão se preparando mais para viver mais tempo na terra do que para viver no céu, no paraíso. As pessoas estão vindo para a casa de Deus para viver mais tempo na terra do que para buscar a salvação, a vida eterna. Adianta? Você pode morrer com 80 anos na igreja. Se você não focar na sua salvação, você pode ter 80 anos de igreja. Você vai para o inferno. Então não é um tempo de igreja. É aonde está o seu coração. Aonde você está colocando o seu empenho, a sua vida, o seu coração. É isso que Jesus está vendo. Se seu coração está voltado para viver mais tempo na terra ou para morar no céu, no paraíso. E Jesus veio, gente, para dar o reino de
dos céus, a vida eterna. Jesus veio para entregar a eternidade, a salvação. Jesus oferecia o reino, oferecia a eternidade. Depois ele multiplicava pão, multiplicava peixe, mas primeiro ele entregava o reino para as pessoas, a vida eterna. Porque a vida eterna é mais importante do que a terra, do que isso. Glória a Deus. Para terminar, ele diz assim, ó, no final. Ele diz assim, gente. Olha que Deus diz, que palavra abençoada. Olha o que Jesus diz. 9:13. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Diga graças a Deus. Jesus veio chamar justo ou pecadores? Pecadores. Glória a Deus. Jesus veio chamar quem? Pecadores. Aí é assim, ó. Quando o pastor erra, aí aquela pessoa que viu que o pastor errou, que o pastor caiu, aí depois vê o pastor de pé e fala: como é que pode? O que esse homem está fazendo aí? Como pode Deus abençoar esse homem, Deus honrar esse homem depois de tudo que esse pastor fez? Mas ela não entende que Deus veio para salvar os pecadores e não os justos. E aquele que está de fora julgando o pastor porque caiu, mas se levantou na presença de Deus, e esse que está julgando o pastor falando mal, ele se acha justo demais, sabe? Ele se acha acima da média. Aí entra a religiosidade, o religioso. O religioso é assim. Quando o irmão erra, quando o pastor erra, mas quando Deus levanta ele de novo, aí ele fica se perguntando: por que ele está nessa vida? Por que ele está abençoado depois de tudo que ele fez? Mas ele não entende que Jesus veio pelos pecadores e não pelos justos. E o religioso, ele se acha justo demais. Consegue entender, gente? O religioso, ele se acha acima de todos, acima de tudo. Ele acha que é melhor que todo mundo, que ele é mais santo que todo mundo, sabe? Aí qualquer falha, qualquer defeito que ele vê nas pessoas, ele começa a julgar, ele começa a condenar. Qualquer defeito que ele vê no pastor, no obreiro, ele começa a falar mal, sabe? Começa a matar o pastor, condenar o pastor, porque ele se acha acima de todos, santarrão, religioso. Por isso que Deus abomina religiosidade. Jesus, ele sempre foi contra os religiosos, que por fora era uma coisa e por dentro era outra totalmente diferente. Deus ama aqueles, gente, que são humildes de espírito. Pastor, o que é humilde de espírito? É você reconhecer que você é pecador, que você falha mesmo, que você erra mesmo. Agora o camarada que fica batendo no peito, falando que é santo demais, que é puro demais, cuidado. Cuidado. Porque se você não peca no falar, se você não peca no agir, só em pensamento você está pecando em alguma coisa. Alguma coisa no seu dia a dia você peca pensando. Você pega no olhar, você peca no olhar, você peca no falar. Alguma maneira você peca. E Jesus deixa bem claro: eu vim ao mundo pelos pecadores e não pelos justos. Em outras palavras, não tinha ninguém justo e não tem até hoje na terra. Desde quando Jesus veio à terra e até hoje não tem ninguém justo. Todos são pecadores. Todos. Jesus chamou todos, desde quem está no altar até quem está aí sentado e até quem está lá no mundo, são pecadores, todos nós. Só que quando a gente recebe o Espírito Santo, aí nasce a justiça. Pode ver que muitos que estão aqui no altar, ou estão aí sentados, antes de aceitar Jesus,
Uma boa parte era injusto. Era ou não era? Vivia na injustiça, na mentira. Quando aceitou Jesus e recebeu o Espírito Santo, aí ele passou a ser justo, falar a verdade. Porque o Espírito Santo convenceu ele, mudou ele. Então, gente, não tem nenhum homem justo. Todos são pecadores. Todos. Pastor, apóstolo, bispo. Todos. Ah, pastor, mas o paralítico levanta no culto dele. Mas e daí? Pastor, o cego enxerga na reunião dele. Mas e daí? Pastor, o morto ressuscita. Mas e daí? Ele é pecador. Continua sendo um pecador. De alguma forma, nós vamos pecar diante de Deus. Não tem como. Mas, se nós reconhecermos os nossos pecados, os nossos erros, e se humilhar aos pés de Jesus, aí Jesus, com a sua misericórdia, perdoa o nosso pecado, os nossos erros. Pode ver que quando a pessoa chegar na igreja pesada, sobrecarregada, e Deus perdoa os seus pecados, pode ver que sai o peso dela. Ela não é, gente. Ela fica mais leve, não é? Fica mais leve, mais à vontade, porque ali Deus arrancou todos os pecados da vida dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Jesus deu a resposta para ele: não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Pastor, eu não sou justo, mas eu estou lutando para andar na justiça. Então você tem que viver assim. Você tem que lutar todos os dias para andar reto, correto, diante de Deus. E Deus diz: eu vim chamar os pecadores, e não os que se acham justos. Os que se acham acima da média, os que se acham acima dos outros, Jesus não veio para eles. Jesus veio para aqueles pecadores. Jesus veio para aqueles que reconhecem que Jesus é Salvador, que Jesus é misericordioso, Ele ama, Ele salva os que se arrependem. O camarada pode ser estrupador, pode ser matador, mas se ele se arrepender na cadeia ou fora dela, Jesus torna ele um pregador na palavra, um ganhador de almas, porque Jesus veio ao mundo pelo pecador e não pelos justos. Por que não pelos justos? Porque não tem ninguém justo na terra. Por isso que Jesus não veio para ninguém justo, porque não tinha justo na terra. Então ele veio mesmo pelos pecadores. Mas os religiosos se achavam acima dos outros, se achavam melhor que os outros. E Jesus está falando: se alguém se acha melhor que você, mais santo que você, não se preocupe, continue se humilhando, se arrependendo, porque todos os dias a misericórdia de Deus vai te alcançar, e todo dia Deus vai eliminar uma multidão de pecados da sua vida. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Ele pega esse lugar, por gentileza. Jesus veio ao mundo por quem? Os pecadores. Se alguém ficar te julgando por causa do seu jeito, da sua maneira, fala: irmão, Jesus veio ao mundo, meu filho, foi um pecador mesmo. E seja sincero, fala: eu sou pecador mesmo, eu sou falho. E é isso aí mesmo, gente. Pastor peca mesmo, erra. Pastor pisa na bola. Sabe quem foi o primeiro pastor que Jesus chamou? Pedro. O primeiro apóstolo que Jesus chamou, Pedro, fundador da igreja de Cristo. Mas dava trabalho, rapaz. Pedro dava trabalho para Jesus, você não tem ideia. O primeiro pastor chamado por Jesus foi o que mais deu trabalho para Jesus, foi Pedro. Pedro, meu Deus do céu. Pedro era casca grossa, era durão. Pedro queria resolver tudo na força, na marra.
Pedro queria agredir, queria matar. Quando foi prender Jesus, o que ele quis fazer? Ele queria matar. Se ele pudesse, ele matava todos aqueles soldados. Jesus disse: Pedro, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Guarda a sua espada. Pedro, gente, foi o que mais eu trabalho, dor de cabeça. Mas foi o que mais foi usado pelo Espírito Santo, foi Pedro. Um dos que mais foi usado. Com uma pregação só, 3.000 almas foram batizadas através da vida de Pedro. Com uma pregação. E uma reunião, um culto de Pedro, 3.000 almas eram batizadas. Consegue entender, gente? O homem que mais deu trabalho, mas era sincero, reconhecia seus erros. Depois que o Espírito Santo entrou nele, aí ele reconheceu o seu pecado, seus erros, suas falhas. Mas Pedro deu trabalho, hein? O diabo veio para acabar com Pedro. Ó. Jesus disse: Pedro, Satanás pediu a sua alma. E aí? Pedro, Satanás veio te peneirar. E aí? Se eu não rogo por você, Pedro, já era. Você ia para os quintos dos infernos. Aí Jesus intercedeu por Pedro e impediu que Satanás tirasse a vida de Pedro. Por quê? Porque, essa dura. Sabe que a pessoa que dá murro em ponta de faca? Era Pedro. Mas foi um dos apóstolos muitos anos. Então, gente, seja humilde de espírito. Seja sincero mesmo. Fala: eu sou pecador, eu sou falho mesmo. Eu falho, eu peco. Eu tenho o meu jeito mesmo. Essa pessoa que se acha santarrão demais, toma cuidado, gente. Sai dessa pessoa aí, Porque ela só vai esperar uma brecha sua, um errozinho seu, para jogar no ventilador, para espalhar para a rua inteira, para todo mundo. Toma cuidado. Porque esse daí que é religioso demais, os que mais matam a alma, são eles. Os que mais acabam com a pessoa, eles. São os religiosos. Porque o religioso, quando vê o pastor peca ou o irmão peca, ele vai para o Facebook, para a rede social e acaba com o pastor, acaba com o obreiro. Que evangelho é esse que está acabando com os irmãos, que está matando os irmãos? Não foi esse evangelho que Jesus apresentou. Jesus falou: quando seu irmão errar, disciplina ele, corrija ele na condição de ganhá-lo e não de lançar fora do reino de Deus. Porque muitos pastores estão hoje no tráfico, nas drogas. Porque muitos pastores tirou a vida. Porque muitos pastores estão sofrendo aí fora. Porque os religiosos estão matando eles. Expõe, sabe? Expõe o erro do irmão para todo mundo. São raça de víbora, raça de cobra. São tudo raça de cobra, raça de víbora. Sabe pregar, sabe louvar, mas não sabe ter misericórdia com os irmãos. Do que adianta? Raça de víbora, cobras. Então, gente, vamos ter misericórdia com os irmãos. Esse evangelho barato hoje, que está matando as pessoas, está matando o pastor, está matando os obreiros. E o pior para Deus, gente, é aquele que mata o irmão. Aquele que mata o irmão por causa do erro dele, ele está sendo pior do que o irmão. E se ele não se arrepender a tempo e se consertar, ele vai para os quintos dos infernos. E o irmão que errou, ele ainda é salvo, porque ele vai se arrepender, vai se consertar e ainda vai para o paraíso, para a vida eterna. É salvo. Então, povo de Deus, vamos tomar cuidado. Não vamos ser religiosos. Vamos ser cristão, seguidores de Cristo. Seja sincero mesmo. Fala: irmão, eu sou falho mesmo, irmão, sou pecador. Me perdoa isso.
pelo meu jeito, mas é que eu sou assim, Deus vai me mudar, Deus está me transformando. E amém. Não vai ficar pondo tapete vermelho para religioso, não. Que está fazendo pior do que você e quer que você seja santinho. Sabia que o religioso é assim? O religioso está fazendo pior do que aquele que caiu e quer que aquele que caiu seja santo, seja certo. O religioso é assim. Então, gente, vamos ser cristão, seguidores de Cristo. Amém? Vamos abrir a nossa mente para o Evangelho, gente. Abra o coração. Se você vê o pastor errar, o irmão errar, você não tem nem autoridade para apontar o dedo. Nem autoridade você tem para apontar o dedo. E nem o pastor. Se o irmão cair, o pastor não tem autoridade nenhuma para apontar o dedo para o erro do irmão. Nenhuma. O papel dele é disciplinar na palavra. É corrigir o irmão na palavra. Para ganhar o irmão para Jesus. Glória a Deus, gente. Graças a Deus. Amém? Feche os olhos aí. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Por esse ensinamento. O Senhor nos ensinou nessa manhã, meu Deus, a respeito da misericórdia. O Senhor disse, meu Deus, misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Do que adianta, meu Deus, ser religioso demais e está sendo pior que aqueles que pecaram, que caíram. Porque o religioso, meu Deus, ele cobra a santidade, a mudança do seu irmão, mas ele mesmo não muda. Em casa ele xinga, ele blasfema, faz um monte de coisa errada e cobra justiça, santidade do seu irmão. Mas que a partir de hoje, meu Deus, viemos ser cristãos, seguidores de Cristo, que venhamos agir com misericórdia com aqueles que estão aqui dentro e os que estão lá fora. Que venhamos agir, meu Deus, com misericórdia, com amor, com o nosso próximo, em nome do Senhor Jesus. A igreja ora assim, meu Deus, Senhor Jesus, me ensina a andar nos seus caminhos, na sua palavra. Diga, meu Deus, eu quero ser cristão para ter misericórdia para com meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus e glorifique o nome de Jesus. Bem, gente, posso pedir sua oferta em nome de Jesus? Pastor, eu trouxe hoje um dízimo, um voto, uma oferta. Peguei aí nas suas mãos. Pastor, hoje eu não trouxe nada. Levante aí suas mãos acesas. Gente, continua sendo fiel, tá? No seu dízimo, na tua oferta, tá bom? Continue honrando a obra de Deus. Precisamos pagar os aluguéis, as dívidas, tá bom, gente? Em nome de Jesus. Só temos a ajuda de Deus e de quem? De vocês. Glória a Deus. Quando você receber qualquer valor, lembre da obra de Deus. Graças a Deus, meus amados. Levante aí seus mãos acesas. Pai, em nome de Jesus. Consagra, abençoa, meu Deus, as mãos do teu povo. Abençoe os envios ofertantes, os colunas
da sua casa, da sua obra. Repreende da vida do seu povo o devorador, o destruidor, o migrador. Abre janelas, portas nos céus e derrama bênçãos sem medidas em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Traga aqui. Vem, ungir suas mãos lá. Receba o som das suas mãos. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos embora, tá? Em nome de Jesus. Lembrando, tá, gente? Terça-feira não falte, tá? E também quinta-feira, traga a sua estola, tá bom? Sua estola sacerdotal. A mãozinha, deixa a mãozinha no altar, tá? Receba a outra mãozinha e coloca a sua família de novo nas mãos de Deus. Tá bom, gente? Deixa a mão aqui, receba a outra mãozinha. Deixa no altar. Consagrado. Glória a Deus, meus amados. Vamos para casa? Pega tudo que é seu, vamos embora. Nós vamos evangelizar daqui a pouco. Você que nos acompanha, Deus abençoe e até o próximo culto em nome de Jesus. Haja com misericórdia com o seu próximo, com os seus irmãos. Porque assim, o Espírito Santo vai se agradar de você e vai te amar cada vez mais. Em nome